A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a irmã Márcia Ponce, membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Gurupi, no estado do Tocantins, pastoreada pelo nosso querido pastor João da Cruz Gomes Feitosa e a nossa pastora Maria Rosa. Hoje nós vamos trabalhar a lição 11 da revista Betel Dominical, que traz como título a soberania, a imutabilidade e a eternidade do nosso Deus. Vamos iniciar então? O nosso texto áureo está em Salmos 90, no verso 1, que nos diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Aleluias! A nossa verdade aplicada da lição 11 nos diz: a verdade acerca da soberania, imutabilidade e eternidade de Deus deve mover-nos à humildade, à confiança, ao temor e a uma vida permanente de adoração ao Criador. Quanto mais conhecemos a Deus, mais precisamos nos aproximar dele, adorá-lo e buscá-lo em espírito e em verdade, porque o nosso Deus, ele é soberano, ele é imutável e ele é eterno. Os objetivos da nossa lição de hoje são, primeiro, mostrar a soberania de Deus, segundo, destacar a imutabilidade de Deus e o terceiro e último, falar sobre a eternidade de Deus. Na introdução da nossa revista, nós temos aqui que a soberania de Deus é superior a todos e a tudo. A imutabilidade de Deus é livre de qualquer mudança ou desvio. E a eternidade de Deus é algo que não se conta tempo para trás nem para frente. Aleluias, glórias a Deus. No tópico 1 da nossa revista, está tratando sobre a soberania de Deus. E eu trouxe aqui hoje para vocês no estilo de mapa mental, para que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre essa soberania de Deus. Nós temos aqui na nossa revista que a soberania de Deus, ela é a autoridade suprema. Então, quando falamos sobre a soberania de Deus, você já sabe que a autoridade suprema, nós temos aqui, é superior, é de qualidade máxima, é ilimitada. A soberania de Deus, ela é integral, ela é justa, universal e poderosa. Então nós iremos estudar sobre a autoridade suprema de Deus, a sua soberania, que é ilimitada, integral, justa e também poderosa. No tópico 1.1 da nossa revista, nos traz o seguinte: Deus é soberano e supremo sobre tudo e todos. Nós sabemos que Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E nós estudamos que ele é transcendente, que ele é supremo, que ele está acima de tudo e de todos. E hoje nós estamos estudando que ele é soberano, como na sua transcendência ele está acima de tudo e de todos. Lá no Salmo 115, no verso 3, nos diz o seguinte: mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus, que é soberano e que mora no céu, ele faz tudo conforme os seus propósitos eternos e conforme a sua vontade. Aqui nós temos o comentarista dizendo que o nosso Deus, ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos, ele é transcendente. Aqui também ele está nos dizendo que o Criador do mundo, que o nosso Deus é o Criador do mundo e de tudo que nele há. Então tudo que existe foi criado pelo nosso Deus. O nosso Deus, ele é todo poderoso, domina sobre tudo e todos. A soberania do nosso Deus, ela é absoluta. E outra coisa importante,
Ele governa o universo. Então, meu querido e minha querida, nesta manhã, não se preocupe com o que você está vivendo hoje, porque tudo vai passar. O nosso Deus, Ele governa o universo. Nada fugiu do poderio e da soberania do nosso Deus. Tudo está no controle do nosso Deus e, como nos diz aqui no Salmo 115, no verso 3, faz tudo conforme lhe apraz. Tudo o que está acontecendo está debaixo da permissão do nosso Deus e na hora certa o nosso Deus, Ele vai dizer basta para esse sofrimento que você está vivendo. Eu não sei o que é, mas o nosso Deus que te conhece no mínimos detalhes, Ele sabe. E é importante que você saiba que Deus é soberano e supremo sobre tudo e todos e conduz a história da humanidade com propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. Então fique tranquilo, meu querido. Descanse no Senhor, porque Deus, Ele está escrevendo a tua história. A história dele tem propósito. Aleluias, glória a Deus. Deus é soberano e Ele te ama. Ele cuida de você. Ele é transcendente, mas é também teu pai, é teu amigo, quer ter um relacionamento íntimo e particular contigo. Então, meu querido, nesta manhã, aproveite que você está estudando sobre a soberania do nosso Deus e mergulhe na palavra dele para aprender mais e mais sobre o que ele quer para você e para o seu futuro e para o futuro da sua geração. Aleluias, glória a Deus. No tópico 1.2 da nossa revista, nos diz que Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. Nada, absolutamente nada que existe no universo pode ser comparado ou nivelado com o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é único. Não existe nenhuma criatura que se iguala ao nosso Deus. Ele é soberano, ele é transcendente. Não há outro Deus que se compara ao nosso Deus e nada do que foi criado se assemelha ao nosso Deus. Então ele não pode ser nivelado pela sua criação. Aí nós temos aqui dizendo o seguinte: Deus tem o poder sobre todas as coisas, governa tudo e nada se submete e não se submete a ninguém, e nem pode ser comparado a ninguém. Então, meu irmão e minha irmã, Deus governa tudo. A sua vida está nas mãos de Deus que governa tudo. E esse Deus, ele não se submete a ninguém. Ele não precisa pedir conselho, nem autorização a ninguém, porque ele é tremendo, ele é soberano, ele é transcendente. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele é de geração a geração, de eternidade a eternidade. Aí aqui o comentarista Valdir, pastor Valdir, ele vem nos dizendo o seguinte: ele não é parte da sua criação. Deus, ele veio antes da criação de todas as coisas. Por isso o comentarista deixa bem claro: Deus, ele não é parte da sua criação, nem a sua criação é parte dele, porque ele veio antes da criação. Aí o comentarista ainda nos diz o seguinte: tudo está nas palmas das mãos de Deus. Nada fugiu do controle de Deus, meu querido. Alegre o teu coração. A tua vida, a vida dos teus filhos, dos teus pais, dos teus familiares está nas palmas das mãos de Deus. Então confia. Para de ficar angustiado, sofrendo. Entrega cada dia mais a tua vida nas mãos de Deus, porque tudo está no controle de Deus. É importante que você saiba, e o comentarista deixou bem claro aqui, Deus está presente e ativo em tudo que foi criado.
Ele não faz parte da criação e a criação não faz parte dele. Mas ele é imanente. Lembra o que nós estudamos na semana passada? Que Deus é imanente, ele permanece junto com a sua criação. Por isso, olhem só que interessante. Deus está presente e ativo em tudo que foi criado. Deus está presente na sua vida. Deus controla todas as coisas estão sob o controle de Deus. A soberania de Deus, ela é sobrenatural. Ela não é natural, não é passageira. A soberania de Deus, ela é de geração a geração, de eternidade a eternidade. Deus, ele não se nivela à sua criação, porque a soberania de Deus transcende o nosso conhecimento. Lembre-se que Deus só se deixa ser revelado aquilo que ele quer. Porque tudo está além, Deus está além do que você possa vir a pensar ou imaginar. Porque ele é soberano, ele é transcendente, ele é maravilhoso. E aliás, é também teu Pai. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Por isso aprenda a entregar todas as suas angústias, as suas frustrações, as suas preocupações nas mãos desse Deus que te criou, que te ama, que cuida de você. Missionária, mas eu estou passando por um momento de luta, de privações, de tantas coisas ruins. Confia em Deus, porque muitas vezes, meu querido, Deus te livra de todas as provações, mas aquilo que ele não te livra, ele passa com você, para que você possa ter crescimento espiritual, para que você possa se fortalecer, porque nós estamos aqui em um processo de preparação para ir morar no céu. Você está aqui, mas aqui não é o seu lugar é junto de Deus, lá nas mansões celestiais. Você está aqui, mas você é cidadão do céu. Aqui não é a tua pátria original, você é de Deus. E um dia nós iremos retornar para o nosso Criador. Aleluias, glórias a Deus. Então você, cada dia mais, confie nesse Deus que é todo amor, mas é soberano, é transcendente, é imutável. Aleluias. No tópico 1.3 da nossa revista, vem nos dizendo o seguinte: a soberana vontade de Deus não anula a responsabilidade pessoal. Gente, Deus, ele é tão maravilhoso e ele é tão cheio de soberania e de sabedoria e de justiça, que Deus, ele é soberano, ele governa sobre tudo e todos, mas ele nos deu a liberdade de escolha. Nós temos aqui no nosso mapa mental, a vontade soberana de Deus não passa por cima do livre-arbítrio. Então, Senhor Deus, quando ele te criou, ele te dotou com livre-arbítrio. O que vem ser esse livre-arbítrio? Aqui já nos diz, o homem escolhe o caminho. É a livre e espontânea vontade. É a liberdade de escolha. Livre-arbítrio é liberdade de escolha. Deus deixou o ser humano escolher o caminho que ele quer seguir. Só tem dois caminhos. O caminho certo, da verdade, que te conduz a Deus, que te conduz aos céus, ou o caminho do erro, o caminho do pecado, que te conduz para o inferno, para a condenação eterna. Deus, ele não é ditador, ele não é tirano. Embora ele seja soberano, tudo está sob o controle e o poderio de Deus. Ele te deu a liberdade de escolha. O nosso Deus, ele é cheio de democracia. Ele te deixou escolher. Ele te deixou fazer parte da história. Você não é um robô meramente programado para fazer só aquilo que Deus quer. Você tem a liberdade de escolher fazer a vontade de Deus ou não fazer. É vontade sua. É você que escolhe. Só que tem uma coisa, meu querido e minha querida. Tudo tem um preço. Cada escolha sua tem um preço. E você, se escolher errado, vai ter que arcar com as consequências, que muitas vezes
são bem caras, são bem pesadas. Principalmente para aquelas pessoas que estão distantes e afastadas do caminho do nosso Deus, que estão andando aí conforme o seu bel prazer. As consequências são caras. Toda escolha é livre. Você escolhe o caminho que você quer seguir, mas você vai ter que arcar com as consequências. Aí o comentarista ele ainda vem nos dizendo também mais algumas informações importantes sobre a vontade diretiva de Deus. O que é essa vontade diretiva de Deus? A vontade diretiva de Deus, meus queridos, é aquela vontade de que Deus organizou, projetou, ele planejou a direção, o caminho que nós devemos seguir. E a vontade diretiva de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando você decide andar no caminho da retidão, no caminho da santificação, no caminho da verdade, você anda na vontade diretiva de Deus, que é a direção que Deus traçou para que você seguisse, para que você fosse vencedor. E essa vontade de Deus, ela é uma vontade revelada. Sabe aonde, meu querido e minha querida? Através da palavra dele. É por isso que você tem que ler, que você tem que buscar, que você tem que cada dia mais orar e jejuar para saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Ele revela tudo aqui na palavra dele. A palavra é o mapa. A palavra é a bússola que nos direciona. Então, meus irmãos, a vontade perfeita de Deus, a vontade diretiva de Deus é aquela vontade que é agradável, é aquela vontade perfeita que vai te conduzir ao céu. Agora, a partir do momento em que você faz a escolha de não andar na vontade revelada e na vontade diretiva de Deus, você vai para o lado da permissão de Deus. O que Deus permite que você viva. É a vontade dele? Não. Mas ele está permitindo que você viva porque você teve liberdade para escolher. Viver o erro ou viver o acerto? Viver a vontade revelada e diretiva de Deus ou a permissão de Deus? Ou a permissiva de Deus? Por quê? Porque você que escolheu. Muitas vezes você tentou tanto aquilo, quer tanto aquilo, que você vai viver a permissão. Como aconteceu com o povo de Israel, que era liderado pelo nosso Deus, e chegou a um ponto que eles pediram a Samuel que eles queriam um rei conforme as outras nações tinham. E Deus então, quando Samuel foi falar com Deus, Deus falou para Samuel que ele estava permitindo que o povo deixasse de tê-lo como rei, como único e soberano rei, para ter um rei que era escolhido pela sua própria vontade. Quando Saul foi escolhido rei, foi escolhido pela vontade do povo, porque o povo eles rejeitaram a Deus e escolheram um novo rei. Então aí eles começaram a viver no período da permissão de Deus. A vontade de Deus era continuar liderando o seu povo no caminho da retidão, no caminho da verdade. Mas o povo escolheu se igualar às outras nações. Em vez deles trazerem as outras nações, serem espelho para as outras nações, para que as outras nações pudessem desejar que Deus fosse o rei delas, eles fizeram o contrário. Eles tiveram inveja das outras nações e quiseram ser liderados por mãos de homens, e vocês já conhecem a história. Tudo o que aconteceu, Saul desobedeceu a Deus. E o povo viveu muitos momentos de sofrimento. Depois disso, momento de escravidão. Por quê? Porque eles entraram na permissão. Eles pediram e Deus permitiu. Meu querido e minha querida, nesta manhã eu quero te convidar para se manter na vontade diretiva
na vontade revelada de Deus através da sua palavra, para que você possa cada dia mais caminhar rumo para o céu. Porque todos aqueles que saem da vontade diretiva de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai ter que voltar para o caminho para andar na vontade de Deus. Então não fique aí prejudicado no tempo. Não perca o seu tempo saindo da vontade de Deus para viver aquilo que é permitido. Ande na vontade diretiva de Deus e você vai ter êxito, você vai ter sucesso. Aleluias, glórias a Deus, porque a vontade soberana de Deus não passa por cima do livre-arbítrio. A vontade, a escolha é sua, mas escolha o que é certo, escolha estar do lado dos vencedores, escolha estar do lado de Deus. Aleluias, glória a Deus. Chegamos então aí ao final, da questão da soberania de Deus. Nós estudamos em todo o tópico 1 a soberania de Deus. E agora nós vamos para o tópico 2 da nossa revista, que vai tratar sobre a imutabilidade de Deus. Mas o que vem a ser essa imutabilidade de Deus? O comentarista, ele vem nos dizendo que a imutabilidade de Deus é que Deus permanece o mesmo para todo o sempre. Deus, ele é o mesmo sempre. Ele permanece o mesmo, ele tem constância em suas ações, ele tem estabilidade e ele não muda, as suas ações não mudam. Deus é o mesmo sempre, de eternidade a eternidade. Ele é a inalterabilidade de Deus, a invariabilidade de Deus. Deus não muda, Deus é inalterável, é invariável, porque a imutabilidade é a qualidade, o estado ou a condição de não mudar, de ser imutável. Você tem um Deus que não muda. Aleluias! Meu irmão e minha irmã, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Porque nós estamos tratando sobre os atributos incomunicáveis de Deus. São atributos que são só dele, a soberania, a imutabilidade de Deus. Ele não muda, ele permanece de geração a geração, ele é o mesmo. Então todas as promessas de Deus irão se cumprir, porque a palavra dele, ela é a verdade. Se Deus te prometeu, vai acontecer. As promessas de Deus, elas são inalteráveis. Elas não se alteram por causa de tempo, de estações, de problemas, não. Deus, ele continua constante para te abençoar, para te ajudar. É só você permanecer no caminho, na vontade diretiva de Deus, que ele vai te conduzir para o caminho de êxito, para o caminho de sucesso. Deus é sempre o mesmo. Ele permanece o mesmo de geração a geração. E no tópico 2.1, melhor dizendo, da nossa revista, nos diz: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus, por ele não mudar, ele permanece o mesmo no passado, no presente e no futuro. Aí nós temos aqui o comentarista dizendo: Deus não muda jamais. Tanto o ser quanto as suas perfeições não sofre qualquer tipo de alteração. Deus não muda e não sofre alteração em nada. Aí nós temos aqui que Deus é o que sempre foi e sempre será. Lá em Mateus 24:35 nos diz: passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus jamais, as palavras de Deus jamais passarão. Por quê? Por que não vão passar? Porque Deus é fiel e leal às suas promessas. Tudo aquilo que Deus nos prometeu, ele vai cumprir. O homem muda, o homem desiste, o homem é variável, o homem é pecador, o homem é miserável.
Mas Deus não. Deus não muda, Deus não desiste. Deus, se Ele prometeu, Ele permanece fiel para cumprir as suas promessas, porque passarão céus e terra, mas as palavras do nosso Deus não vão passar, e se Ele prometeu, vai cumprir. Deus continua o mesmo. Os seus propósitos e promessas são eternos. O que Deus prometeu lá para Israel, nós estamos vivendo ainda nessa promessa. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Oh, glórias a Deus, meu irmão, glorifique, louve a Deus. Olha, é hora de você levantar sua voz e gritar um glória a Deus aí. Porque nós estamos tratando de um dos atributos de Deus que nos dá certeza de que aquilo que Deus nos prometeu vai acontecer. Pode demorar o tempo que for, passar o que for, mas vai acontecer. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluias, glória a Deus. Chegamos no tópico 2.2 da nossa lição 11, que nos diz: a perfeição de Deus não requer mudanças no seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. Então, a perfeição de Deus, quando Deus criou o universo, Ele já criou tudo com perfeição. Não precisa Deus ficar mandando, alterando ou corrigindo nada. Deus é perfeito em suas ações. Por Ele ser de eternidade a eternidade, tudo que Ele fez foi perfeito. Tudo que Ele fez é maravilhoso. Quando Deus expressou o haja, o poderio que foi expressado naquele momento, já fez tudo com perfeição. Aí nós temos aqui em Malaquias 3:6 que nos diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Aqui nós temos a confirmação que o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele não muda. Por isso vos, ó filhos de Jacó, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui Ele está dizendo, por Ele não mudar, por Ele ter deixado promessa para o povo de Deus, é por isso que nós não somos consumidos. Porque nós ainda estamos vivendo a promessa. Nós estamos vivendo o período da graça, em que em Cristo tudo se consumou na cruz do Calvário. Nós fomos perdoados. E agora temos o direito de levantar as nossas cabeças e seguir em frente e dizer: ei, Cristo já morreu por mim. E eu posso seguir em frente, eu posso continuar caminhando, indo avante, porque o meu Deus não muda e tudo aquilo que Ele prometeu vai cumprir. Aleluias, glória a Deus. Aí nós temos aqui, Deus não retira a sua palavra. Se Deus deu a palavra dele, vai cumprir. Aí aqui vem dizendo o seguinte: a soberania, a perfeição de Deus expressa a vontade de Deus e revela a soberania dos seus planos em totalidade, porque Deus não muda. Lá no Salmo 133, no verso 11, nos diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Olha a certeza, a confirmação aqui vindo lá no livro de Salmos: os planos do Senhor e os seus propósitos permanecem para sempre, sem variações de mudança. Aí nós temos aqui: tu, Senhor, os enrolastes como um manto, como roupa eles serão trocados, mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Está lá em Hebreus 1:12. Deus, Ele é fiel, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele não muda. Por isso, meu querido, alegra o teu coração. Deus não muda e nunca mudou e nunca mudará. Aleluias, glória a Deus. E outra coisa, Deus não admite que ninguém ouse mudar os seus projetos. Ei, olha aqui, nesta manhã eu quero te dizer: oh, glória a Deus, oh, aleluias!
os projetos de Deus na sua vida vão cumprir. Porque Deus não deixa ninguém alterar ou mexer nos propósitos dele. Por isso, se você está afastado do caminho do Senhor, volte, porque Deus tem plano, tem projeto para cumprir na sua vida. Então venha logo, não fique aí perdendo o seu tempo, andando no mundo conforme a vontade do inimigo. Venha viver a vontade diretiva de Deus para que você tenha êxito, para que você tenha sucesso. Ei, acorda, é hora de voltar para os caminhos do Senhor, é hora de vir fazer a vontade do Senhor. E eu quero te dizer, eu não sei qual é a luta que você está passando, qual é a provação, mas tenha certeza que você vai vencer, porque Cristo nos diz que Ele venceu o mundo e por isso nós iríamos vencer também. Aleluias! É promessa e mais promessa e mais promessa. Por isso, tire essa tristeza, esse medo, essa angústia do seu coração e venha viver nesta manhã o melhor de Deus, porque os propósitos e os planos dele não mudam. Ele permanece fiel na sua vida. Oh, glória a Deus e aleluias! No tópico 2.3 nos diz que Deus não mente nem se arrepende. Aí nós temos em Números 23, no versículo 19, que nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Ei, Deus nunca falha. Deus nunca hesita. Deus nunca erra. Permanece inalterável para sempre. Deus não precisa de se arrepender no sentido de voltar atrás em uma coisa realizada ou planejada de forma errada, porque Deus não erra. Deus não erra, meu querido e minha querida, por quê? Porque Ele estava no passado, Ele está no presente e Ele está no futuro. O tempo de Deus, o tempo kairos de Deus é diferente do seu tempo. Deus não anda neste tempo do ser humano, Ele está além do tempo mortal. Deus está na eternidade, onde não tem início e não tem fim. Ele está de geração em geração, Ele conhece tudo, é por isso que Ele não erra. É por isso que Ele não precisa mudar. E hoje eu quero trazer para vocês um nomezinho aqui, porque na hora que eu falei que Deus não se arrepende, algumas pessoas podem dizer: mas Deus se arrependeu de ter criado o homem. Eu quero falar com vocês sobre uma expressão que é utilizada pelos escritores, que é antropomorfismo. O uso do antropomorfismo. O que é isso, missionária? Que palavrão é esse? Antropomorfismo é atribuir a Deus características humanas. Ninguém nunca viu a Deus. Lá em Gênesis nos diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas ninguém nunca viu a Deus. Mas os escritores, para facilitar o entendimento de quem fosse ler, ou de quem vai ler as escrituras, eles escrevem de maneira em que você consiga entender, visualizar a Deus dentro daquilo, das características, dos sentimentos que são humanos. Por isso, quando eles falam assim, que Deus se arrependeu, eles estavam dizendo no estado em que Deus se encontrava naquele momento em que o homem pecou. Mas quando nós falamos da soberania, da imutabilidade de Deus, Deus não se arrepende. Deus permanece para sempre. Ele não mente e não se arrepende porque não tem necessidade disso, porque Ele está transitando em todos os tempos, em todos os momentos. Então Ele já conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro, por isso Ele não erra. Então o autor, os escritores, eles usaram do antropomorfismo para dar características de homens a Deus, mas isso não quer dizer que Deus se arrependeu. Foi um estilo, uma palavra utilizada para que você pudesse entender o sentimento, o que estava acontecendo naquele momento em que o homem que estava num jardim, que era todo perfeito, que era todo maravilhoso, resolveu, escolheu, decidiu deixar a Deus e cometer o
pecado. Mas Deus, ele não mente. Deus, ele não erra. Deus não se engana. Deus não falha. Porque ele é Deus. E ele é soberano. E ele permanece de geração a geração. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Que lição maravilhosa! Chegamos ao tópico 3 da nossa revista, que trata, meus queridos, sobre a eternidade de Deus. O nosso Deus, ele é eterno. O nosso Deus, ele é eterno. Aí aqui no tópico 3, ele vem dizendo no tópico 3.1 o seguinte: o Deus eterno. Essa eternidade é característica, atributo, qualidade do que não tem início e não tem fim. Deus, não tem como você definir um início para Deus e um fim. Deus não tem início nem tem fim. Deus é Deus e pronto, e acabou. Aí aqui, a palavra de Deus, ela vem relatando vários exemplos dessa questão de Deus ser eterno. Nós temos aqui em Gênesis 21:33, que nos diz que plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, que Abraão plantou um bosque e invocou o nome do Senhor eterno. Então aqui já está dando exemplo da eternidade de Deus. Lá em Jó 36:26, que nos diz como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender Deus na sua plenitude, porque ele é muito grande, é soberano, é eterno, é transcendente. Não há como calcular os anos da existência de Deus, porque ele é de eternidade a eternidade, de geração a geração. Nós temos aqui em Romanos 16:26, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras. Deus se deixa ser revelado pelas Escrituras, e nós conhecemos a Deus através das Escrituras, profética por ordem de Deus, do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Lá em Salmos 90, verso 1 e 2 nos diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, a eternidade do nosso Deus, o nosso Deus é de geração a geração, de eternidade a eternidade. Ele não tem início, ele não tem fim, e ele permanece imutável, ele permanece fiel e justo em todo o tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus é eterno e o tempo dele é contado diferente do nosso tempo. Mas o importante é sabermos que Deus cuidou dos nossos irmãos no passado, está cuidando de nós agora, e nós temos a certeza que ele irá cuidar do futuro dos nossos filhos também. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Tópico 3.2 nos diz: o Deus imortal. Nós estamos falando de um Deus que é imortal. O que é esse imortal? Não decadente em essência ou continuidade, é incorruptível. O nosso Deus, ele é incorruptível. Aí nós temos aqui, a vida de Deus não é derivada, mas original nele, sendo eterna e indestrutível. Deus é indestrutível, imortal, estado além de qualquer degradação e de morte. Deus não morre porque ele é indestrutível. Aí nós temos aqui ainda, ele é a origem de todas as coisas, inclusive da vida, porque ele é a fonte da vida. Deus é imortal e é a fonte da vida, ele não tem fim, ele não pode ser destruído, não pode ser morto, porque Deus é imortal. Aí nós temos aqui lá em 1 Timóteo 6,12 que nos diz: aquele que tem, olha só que interessante essa palavra, aquele que tem, ele só o nosso Deus Trino, ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível, que é a glória dele, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Então, nosso Deus, ele é
imortal. Ele é eterno, ele é soberano, ele é transcendente. E Deus, ele é todo-poderoso. E lá em 1 Timóteo 1,17 nos diz: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Oh, glória a Deus! Como é bom saber que nós temos um Deus assim tão poderoso, né, meus irmãos? Imortal. Aleluias! E estamos chegando ao final da lição 11, no tópico 3.3, que fala da infinitude de Deus. Aí nós temos aqui o comentarista dizendo: a definição de infinitude, qualidade e característica do que é infinito, que não tem fim, não tem limites, grande quantidade ou extensão. Então, o nosso Deus, ele é infinito, ele não tem fim. Aí nós temos aqui o Salmo 147, no verso 5, que nos diz: grande é o nosso Senhor e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. O entendimento do nosso Deus é infinito, não tem fim. Ele é eterno, imortal e infinito. No Salmo 145, no verso 3, nos diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. A grandeza, o poderio, a soberania do nosso Deus não tem limite. Aí nós temos aqui o comentarista dizendo: ei, o teu Deus, o nosso Deus, Deus não está sujeito a limitações nem de tempo e nem de espaço. Infinitude expressa tanto sua eternidade como sua imensidão. Oh, aleluias, oh, glórias a Deus. Você tem um Deus que é infinito, não tem fim. E ele é de eternidade a eternidade. Ele não está limitado a tempo e nem a espaço. E toda honra, toda glória, todo poder sejam dados a esse Deus que é infinito e que mora dentro de nós e que habita em nós. Esse Deus que é soberano, é tremendo, é poderoso, é imutável, é transcendente, é imanente, mas habita em nós através do seu Espírito e escolheu a nós, porque ele nos escolheu primeiro e escolheu ser o nosso Pai que está no céu. Já pensou? Você tem um Deus que é soberano, que é transcendente, é imanente, é infinito, é imutável, mas é teu Pai, quer ter um relacionamento íntimo contigo, quer estar contigo em todo o tempo, quer que você viva na vontade revelada e diretiva dele, para que você cada dia mais tenha sucesso e êxito nas suas ações, para que você cada dia mais seja preparado para entrar no céu, para que você cada dia mais esteja próximo do nosso Deus que te ama e quer você perto dele. Por isso, meu querido e minha querida, se você está distante do caminho do Senhor, aproveite esta manhã e se reconcilie com Deus. Você não sabe a hora que o seu arrebatamento particular vai acontecer. Qual é a hora que Deus vai te chamar? Então acorde para a vida, meu povo. Acorde para a vida e aceite Jesus como teu Salvador. E se você está na igreja, mas está frio, com a sua fé lá embaixo, vai para o pé da sua cama e ore, se reconcilie com Deus e fala: Deus, fortaleça a minha fé. Tu és o Deus soberano, eterno, o Senhor me conhece. O Senhor é de geração em geração. Me fortaleça porque eu quero estar em intimidade contigo. Meu irmão, hoje é dia de se consertar com Deus, porque Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Oh, glórias! Conclusão da nossa lição. O estudo acerca de Deus deve produzir em nós humildade, profundo senso de dependência, gratidão por Ele ter decidido se revelar a nós, intenso interesse em atender ao seu chamado para nos relacionarmos com o Criador,
por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e por intermédio do Espírito Santo Consolador que está conosco, nos preparando para um dia encontrar com Cristo nos ares. Aleluias! Glórias a Deus! Chegamos ao fim da nossa lição. E hoje, meus irmãos, que lição valiosa, que lição preciosa em que trabalhamos a soberania, a imutabilidade e a eternidade do nosso Deus. Por favor, não esqueça de dar o like aí no nosso canal, de também ativar o sino para que você receba todas as nossas EBDs online e também não esqueça de curtir. Porque Deus, Ele quer abençoar a tua vida através da nossa Escola Bíblica Dominical online, porque é um projeto que está sendo feito para ser bênção para cada um de nós. Vamos orar agora para encerrar essa Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de orar pelo nosso querido pastor João da Cruz Gomes Feitosa. O nosso pastor ainda está carente das nossas orações e nós, como servos do Deus Altíssimo, estamos aqui para interceder uns pelos outros. Oremos então. Querido Deus, nesta manhã nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu amor, pela tua infinitude, pelo teu poderio, pela tua soberania, pela tua imutabilidade, pelo teu poder, pela tua infinitude. Senhor, neste momento queremos te apresentar os nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa entrar com saúde, com providência e com a cura na vida de cada um deles. Te apresentamos o nosso pastor João da Cruz Gomes Feitosa. Deus, nós cremos na vitória na vida do teu servo, do teu ungido. Ele é o teu escolhido. Por isso nós declaramos bênção, vida, saúde para ele em nome de Jesus. Porque nós cremos no teu poder, na tua soberania. Que o Senhor visite o nosso pastor agora. Que o teu Espírito Santo possa entrar na vida dele. E que o Senhor possa renovar as forças, renovar a saúde, tirar toda a sequela do Covid. Porque ele é teu servo, ele é teu ungido. Ó Deus eterno e Deus supremo. Nós entregamos a vida do pastor João em tuas mãos. Porque nós sabemos que tu és perfeito, tu és eterno. O Senhor é imutável, o pastor João tem promessas de Deus na vida dele, tem promessas do Senhor, e a tua palavra nos dá a certeza que passarão céu e terra, mas nenhuma das tuas promessas cairão por terra. Obrigada, Deus, cuida de nós, cuida da nossa família, fortalece os teus servos, consola os aflitos, consola e conforta os enlutados. Cuida dos nossos irmãos que estão enfermos. Deus, retira esse vírus do universo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado. Fique conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém.